Oi, turma, tudo bem com vocês? Chegamos ao estudo da literatura poética e hoje nós estaremos trabalhando uma introdução e logo em seguida o livro de Jó. Vem comigo! Além dos livros que eu tenho sugerido a vocês de estudo do Antigo Testamento, hoje eu trouxe dois bem específicos, tá? O primeiro é da editora Paulus, A Sabedoria no Antigo Testamento, Espiritualidade Libertadora. Ele vai tratar de forma bem detalhada a questão dos livros sapienciais, né? Dos livros de sabedoria do Antigo Testamento. É muito bom esse livro, vale muito a pena adquirir quem desejar. E o outro é A Sabedoria Condensada de Provérbios. Gente, esse livro, ele não fala só de provérbios bíblicos, ele trabalha uma questão da sabedoria proverbial no mundo. Então, ele faz citações de muitos citações e comentários de muitos provérbios, né? Não só provérbios bíblicos. Nós vamos estudar a importância, o valor do provérbio como uma ferramenta educacional no mundo antigo. E esse livro ele é muito importante para trabalhar essa questão proverbial em todas as culturas, ou em várias delas, tá? Da mesma forma que nós fizemos antes de introduzir os livros do Pentateuco e antes de introduzir os livros históricos, nós vamos aqui também fazer uma introdução à literatura poética, tá? Então, antes de nós estudarmos esses livros de Jó a Cantares, né? São 5 livros: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Esses livros fazem parte da literatura poética bíblica. Então, antes de nós começarmos a estudar, nós vamos fazer uma parte introdutória para que a gente entenda um pouco desse novo gênero literário que está contido na Bíblia, tá bom? Então, dos livros de Gênesis a Esté, vamos ver um pouquinho o que nós fizemos até agora em termos de estudo, tá? Nós tivemos, na verdade, um registro histórico. Então, de Gênesis a Deuteronômio, nós começamos ali com a história primitiva, né? Depois entramos pela história patriarcal, chamada de Abraão. Então, o preparo de Israel para a entrada em Canaã, a terra prometida, né? De Josué a 2 Crônicas, nós estudamos a ocupação de Canaã por Israel, terminando com o fracasso e o exílio. Então, foi isso que nós vimos desde o livro de Josué até o final de 2 Crônicas. De Esdras a Esté, nós trabalhamos a ideia do exílio, né, e da restauração. Só um pequeno remanescente encontrava-se na terra nesse período. Então, quando a gente estuda de Esdras a Esté, nós vamos encontrar esse pequeno remanescente de Israel que voltou para a terra prometida, voltou para continuar, né, a promessa como Deus havia prometido, falado e deixado bem revelado e claro em Israel. Bem, passar de Esther para Jó é o mesmo que passar de Atos para Romanos. O que é que nós queremos dizer com isso? O livro de Atos é um livro que vai trabalhar a história da igreja primitiva, né? Já o livro de Romanos é um livro essencialmente doutrinário. Nós vamos encontrar ali a história não, mas a doutrina cristã. Paulo vai começar, né, a destrinchar ali toda a doutrina cristã. Então, não há mais no livro de Jó a narrativa dos acontecimentos, embora no início de Jó e no final do livro nós conseguimos compreender o contexto histórico, o que está acontecendo, nós conseguimos em que momento ali acontece, o que acontece na vida de Jó, para que aquele desafio ao pensamento e à observação ele comece, né? Na verdade, nós vamos sim, em Jó, de Jó até Cantares, nós vamos ter que analisar a teologia, vamos ter que analisar como as pessoas percebiam Deus, tá? Nesse contexto da literatura poética. Então, e também outra informação, gente, é que a poesia ela é a mais primitiva forma de expressão literária. Nós não temos nem essa consciência quando abrimos a Bíblia, mas os estudiosos reconhecem que a poesia ela compreende cerca de 1/3 de todo o Antigo Testamento, né? Existem Bíblias que colocam a poesia de uma forma diferente. Quem trabalha um pouco mais com digitação, com computação, vai conseguir enxergar isso.
Normalmente, os textos narrativos são textos justificados, são textos que eles são colocados de uma forma que na digitação nós entendemos como justificado. Nós conseguimos perceber um texto narrativo assim que olhamos, né? Já um texto poético, ou ele é centralizado, o texto todo é centralizado em algumas bíblias, em algumas versões, ou é alinhado à esquerda. Então, quando você abre o Antigo Testamento, que você encontra essa forma de apresentar o texto, né? Pela forma de apresentação, a gente já consegue conhecer se aquele texto ele é narrativo ou se ele é poético, né? Infelizmente, nós estamos aqui numa aula virtual, mas você pode pegar a sua Bíblia e você pode observar isso, tá bom? Normalmente o texto narrativo é um texto justificado. Você consegue enxergar ali a história através daquele texto justificado pela digitação. Porém, como eu falei, o texto poético, ele é colocado de uma forma diferente. Então, você consegue enxergar a poesia. Dentro dessa possibilidade, dentro dessa visão, os estudiosos conseguem reconhecer que, basicamente, 1/3 do Antigo Testamento ele é poético, né? Interessante isso, é uma informação bem interessante para nós. Israel herdou uma tradição literária longa e bem desenvolvida no Antigo Oriente Médio. A gente vai entender isso, que, como eu falei no início das nossas aulas, a Bíblia ela não nasceu num vazio cultural, tá? Havia cultura, havia literatura, havia muitas nações que já escreviam, que já publicavam seus textos. Então, a tradição literária de Israel é uma tradição, de certa forma, longa. Ainda dentro dessa perspectiva de literatura poética, a poesia hebraica ela descreve verdadeiras experiências e trata problemas profundos, revelando grandes verdades. Eu coloquei aí o Salmo 51, que é um salmo quando Davi, depois de pecar e depois de ser confrontado com seu pecado, Davi escreve esse salmo, ele salmodia a Deus, quebrantado, né, com o coração entristecido com seu pecado, entendendo a importância, o valor de agora ele se colocar dessa forma diante de Deus arrependido, né, para que obtivesse o perdão e a misericórdia do Senhor. Então, vejam só, se nós queremos conhecer a história de Davi, nós vamos aos livros de Samuel, aos livros dos reis, né? Mas se nós queremos conhecer o coração de Davi, nós vamos aos Salmos, tá? Então, os Salmos de Davi vão apresentar para nós quem era esse homem. Quem era esse homem segundo o coração de Deus, tá? A gente percebe isso claramente lendo os Salmos de Davi, tá ok? Para que a gente possa perceber como essa literatura poética ela vai apresentar para nós experiências humanas, né? São considerados livros experienciais por ocuparem-se de indivíduos, de pessoas, né? Do coração do homem. Então, nesses livros da literatura poética, que vão de Jó até Cantares, nós vamos encontrar muito do ser humano ali, tá? De experiências do ser humano. E principalmente das experiências dele com ele mesmo e com Deus. Vamos ver agora como se classificam esses livros poéticos, tá? Inicialmente, os hebreus identificavam os livros poéticos como sendo Jó, Salmos e Provérbios, tá? A partir da Vulgata, e o que é a Vulgata? A Vulgata é uma tradução da Bíblia, tá? Tradução do hebraico para o latim. Nós já estudamos a Septuaginta, que é a tradução grega do texto hebraico. A Vulgata não, a Vulgata é a tradição latina do texto hebraico, tá? Essa tradução, quem fez foi Jerônimo. Então, nessa tradução, ela inclui os livros didáticos, que são Eclesiastes e Cantares, tá bom? Na verdade, agora, os livros poéticos passam a ser 5, né? Eles foram divididos em 2 grupos. Os livros de sabedoria, Jó, Provérbios e Eclesiastes. Livros de sabedoria, ou vocês vão encontrar também livros sapienciais, é a mesma coisa, ou livros sapienciais ou livros de sabedoria, e os livros de hinos, ou livros ínicos,
que são o livro dos Salmos e o livro de Cantares. Dentro dos livros poéticos, nós vamos ter essa classificação de literatura de sabedoria, né? Já vimos que são os livros de Jó, de Provérbios e de Eclesiastes. Então, vamos ver o que essa literatura de sabedoria bíblica nos ensina, tá? Inicialmente, gente, para os hebreus, sabedoria constituía em habilidade de viver, ou seja, habilidade para a vida, tá? Que combinava poderes de observação, capacidade do intelecto humano e aplicação de conhecimento e experiência ao cotidiano. O que a gente pode falar sobre isso? É muito comum nós reconhecermos o valor que o Oriente Médio, o Antigo Oriente Médio e também o Oriente Médio de hoje, ele dá à experiência, aos idosos, ao tempo de vida, né? Por quê? Porque se imagina que essas pessoas, por viverem mais, observaram mais, tiveram mais experiência. Então, sabedoria tem muito a ver com isso. E o hebreu, sabedoria para o hebreu não tem tanto a ver com conhecimento intelectual, sabe? Tem muito mais a ver com habilidade para viver. Então, é tão mais sábio quanto se tem mais sabedoria para a vida, para lidar com as pessoas, para lidar com os relacionamentos, para entender, observar as coisas que acontecem no dia a dia, tirar conclusões disso e aplicar isso às suas experiências pessoais. Então, sabedoria para o hebreu tem a ver com isso, tá? E, no caso especificamente da sabedoria hebraica, ela é singular por ela estar baseada no temor do Senhor, né? Nós vamos ver nesses textos que eu coloquei aí abaixo, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, toda a sabedoria hebraica, ela se baseia no temor a Deus. Ainda referente à literatura de sabedoria, a sabedoria bíblica buscava e ainda busca ensinar princípios morais práticos de comportamento ou inspirar o leitor a investigar de forma racional, usando realmente a razão, os inúmeros problemas associados à existência humana, tudo do ponto de vista arraigado no temor do Senhor. Então, é interessante porque quando nós formos estudar esses livros especificamente, Jó, Provérbios e Eclesiastes, nós vamos ver partes deles e princípios morais que são utilizados pelos hebreus de forma prática, né? O livro de Provérbios nos mostra muito isso. São máximas que são fruto de observação. Alguém observou que um preguiçoso se revirando na cama era igual a uma porta movendo-se nas dobradiças, ou seja, tinha movimento, mas não tinha ação, né? Então, isso tudo é fruto de observação, tá? Nós vamos estudar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Todos os livros que nós temos estudado até agora, nós temos visto que eles têm uma razão de ser, né? Sejam eles históricos, sejam eles manuais sacerdotais, todos eles têm uma razão de ser. E a literatura de sabedoria bíblica também não é diferente, tá? Existem objetivos práticos para essa literatura, tá? Elas nos apresentam ensinamentos que com certeza vão nos ajudar na nossa caminhada cristã. O primeiro deles é o relacionamento adequado com Javé, o próprio Deus da sabedoria. Nós vamos entender que quando nós observamos essa literatura de sabedoria, ela está muito ligada, muito voltada aos princípios da lei, que eram princípios que ajudariam naturalmente o hebreu a ter um relacionamento adequado com Deus, né? E naturalmente, como esses princípios, em essência para nós, também são extremamente importantes, então nós também conseguimos, com muita coisa dessa sabedoria bíblica, termos ajuda para mantermos um relacionamento adequado com Deus, tá bom? Segunda coisa é que para os hebreus a verdadeira sabedoria é um estilo de vida. Na verdade, o ser sábio, nós já vimos, né, que não é ter tanto conhecimento, mas ter habilidade para a vida. E uma vida vivida no temor do Senhor, tá? Os hebreus, eles também não se interessavam muito pela metafísica. O que é a metafísica? É a procura da verdade suprema ou da essência das coisas. Quem é Deus? Onde está Deus? Eles não se preocupavam muito com isso. Por quê? Porque a Torá já dava essa informação. Eles criam e seguiam a Torá. Então,
a fé hebraica ela já dava essas explicações, eles não tinham tanta preocupação ou talvez nenhuma preocupação com a metafísica, tá? Outra coisa, eles observavam o caráter humano, sua conduta e suas consequências, a fim de estabelecer princípios aprimorados para a moral. Quando nós formos estudar o livro de Provérbios, nós vamos ver que a base de Provérbios era o temor do Senhor, né? Então, a base da sabedoria, perdão, era o temor do Senhor. Então, todas essas observações que eram feitas, elas eram associadas exatamente a isso, à vontade de Deus, à palavra de Deus, e aí eles iam estabelecendo princípios para aprimorarem a sua moral, tá? A literatura de sabedoria tem esse objetivo também na vida do hebreu e também tem na nossa. Como nós vimos em slides anteriores, a versão da Vulgata, né, que é o texto hebraico em latim, né, a tradução latina do texto hebraico, a Vulgata fez uma classificação para esses livros poéticos. E nós encontramos agora 3 livros de sabedoria, tá? Jó, Provérbios e Eclesiastes. O livro de Jó, ele vai trazer para nós sabedoria para entender as provações da vida. Já estaremos dando início ao estudo do livro de Jó e vamos perceber como o tema provação, sofrimento, justiça de Deus são importantes dentro dessa perspectiva de sabedoria hebraica, tá? Também o livro de Provérbios vai trazer a sabedoria para crescimento e disciplina na vida. Por quê? Porque os provérbios, nós vamos, quando formos estudar especificamente o livro, vamos ver que Provérbios era uma forma didática de se aprender no mundo antigo, tá? Então, vamos ver aí a importância dessa sabedoria para o crescimento e disciplina na vida. E o livro de Eclesiastes era sabedoria para encontrar o verdadeiro significado da vida. Nós vamos ver através de um relato, através de reflexões bem filosóficas, como se encontrar o verdadeiro significado da vida. E aí começaremos agora de maneira panorâmica, né, de forma bem geral, já que nós estamos trabalhando panorama do Antigo Testamento, vamos estudar um pouco agora sobre o livro de Jó. O título do livro, né, dá nome ao seu personagem principal, então é em homenagem a Jó. E o gênero literário, gente, é importante a gente conhecer, porque através do gênero literário nós vamos encontrar ferramentas adequadas para fazer a interpretação do texto, tá bom? Então, um drama poético, ele é diferentemente interpretado, ou seja, as ferramentas que são usadas são ferramentas diferentes de um texto narrativo simples, tá bom? Então, esse drama poético, que é o livro de Jó, ele tem um prólogo, ou seja, uma introdução, capítulo 1º e 2º, ele tem uma introdução escrita em prosa, tá? Escrito como narrativa, explicando exatamente o contexto daquela história, tudo que está acontecendo ali, para que a gente possa entender o que eles vão trabalhar dentro da poesia, tá bom? E o epílogo também é prosaico, ou escrito em prosa, tá? Então, um drama poético com um prólogo e um epílogo escritos em prosa. Ainda lembrando da ideia de que a Bíblia não foi escrita num vazio cultural, né? Nós já falamos sobre isso e vamos sempre estar repetindo para que a gente lembre que outras culturas já escreviam, já refletiam, já publicavam acerca de muitos assuntos que a Bíblia trata, tá bom? Então, o sofrimento humano não era diferente. Algumas culturas já trabalhavam esse assunto, tá? Ao longo de toda a literatura de sabedoria do Antigo Oriente Médio. Então, nós vamos ver aí, eu trouxe 3 textos, tá? Que vão fazer alusão ao mesmo assunto, tá? O Homem e Seu Deus é uma obra suméria de 2000 anos antes de Cristo. Ludilu Bel-Nemequi é um monólogo acadiano, também ligado a essa ideia de sabedoria e ligado a essa ideia do sofrimento humano. E também a Teodicea Babilônica, um texto babilônico de cerca de 1000 anos antes de Cristo, né? O livro de Jó, dessas obras todas que havia, já publicadas por outros escritores de outras nações, ele é considerado o de nível mais elevado, tá? Poeticamente falando, dentro dessa perspectiva de literatura de sabedoria, ele é considerado mais sofisticado, tanto na forma literária
quanto na profundidade e integridade filosófica, né? É um dos livros filosóficos, mais filosóficos da Bíblia, que fala sobre o sofrimento humano, o livro de Jó. Agora vamos pensar um pouquinho sobre a autoria do livro de Jó e o período em que os acontecimentos se deram. Vamos ver o que os livros falam sobre isso, tá? No livro mesmo de Jó, nós não vamos encontrar nenhum autor, tá bom? Então, essa autoria é considerada anônima. Mas o Talmud judaico, ou seja, a tradição judaica, ela atribui a autoria a Moisés, tá? E nós vamos entender um pouquinho o porquê disso. Outras suposições também, nós vimos que a alta crítica é quem se preocupa com essa questão da autoria. Então, outras suposições da alta crítica são a autoria do próprio Jó, de Eliú, né, um dos seus amigos que são citados no livro, Salomão, sábio Salomão, ou mesmo ao próprio profeta Jeremias, tá? Tem essas suposições aí. Qual seria o período considerado dos acontecimentos do livro de Jó? Tá? O período é o período patriarcal. E como é que a gente chega a essa conclusão? Quando nós olhamos no livro, lemos o livro, nós vamos procurar evidências no próprio livro. Então, o que o livro nos evidencia ou nos apresenta enquanto evidência que pode mostrar um período em que esses acontecimentos aconteceram? Segundo a alta crítica, esse período pode ser considerado o período patriarcal entre Abraão e Moisés, tá? Com base em alguns argumentos. O primeiro deles, o modelo patriarcal de vida e religião, no qual Jó age como pai sacerdote em sua casa. Nós vamos ver no relato do livro, né, Jó oferecendo sacrifícios de forma familiar. Ele estava desenvolvendo ali o seu papel como sacerdote do lar. Isso aí, após Moisés, após a instituição da lei, isso não poderia mais ocorrer. Então, se entende que Jó pode ter sido vivido e ter sido escrito realmente nesse período patriarcal. A idade também avançada de Jó está mais de acordo com a idade atingida pelos patriarcas, né? Nós vamos encontrar em Jó 42, 16 e 17 essa informação. Também não há nenhuma referência aos milagres do Êxodo nem à lei mosaica. Gente, nós estudamos nos livros históricos que o Êxodo foi o maior evento do Antigo Testamento. Então, normalmente, os livros que sucedem os acontecimentos do Êxodo, eles trazem uma alusão ou ao próprio Êxodo ou pelo menos à lei. E o livro de Jó não trabalha a ideia da lei. Então, se não existia a lei e a forma de Jó cultuar a Deus era uma forma muito semelhante ao dos patriarcas, então é próprio a gente entender que o período de Jó é um período patriarcal. Bem, o tema central do livro de Jó, né, tem a ver com o problema do sofrimento na vida do justo, tá? Que era uma preocupação e apelo universais. Nós já vimos em slides anteriores textos que também eram relacionados ao mesmo tema, no sentido de sofrimento e provação da humanidade. Porém, o livro de Jó ele vai trabalhar especificamente o sofrimento na vida do justo, né? É a pergunta teológica do livro que mais se conhece. Por que o justo sofre, né? Diante de uma perspectiva onde Jó demonstrava uma fé e um relacionamento intenso com Deus, nós vamos ver isso na narrativa inicial, né? No prólogo da história, Deus, mesmo assim, permite sua aflição, que ao final se mostra um meio do próprio Deus se revelar igualmente sua grandeza. Então, nós vamos ver que Deus permite a aflição de Jó, tem um propósito para que isso aconteça, né? Nós vamos perceber ali dentro do livro como se entendia Deus, um Deus de causa e efeito, um Deus de ação e reação. Então, Deus ele vai permitir toda aquela aflição e vai apresentar muito, né? Vai apresentar muito de si através de toda aquela história. Outra parte importante que a alta crítica estuda é a questão da historicidade, ou seja, Jó teria sido realmente um personagem histórico, alguém que realmente viveu, né? Ou essa história seria uma história fictícia, né? E aí nós temos algumas defesas da historicidade da pessoa de Jó. A primeira delas diz respeito ao seu lugar de habitação. Na verdade, Jó é identificado
como uma pessoa que habitou a cidade de Uz, tá? E não um lugar fictício. Dentro ainda dessa ideia, Uz sugere-se que ficava a leste de Edom. Nós vimos que os edomitas eram os descendentes de Esaú, né? A terra, Edom era a terra dos descendentes de Esaú. Então, aproximadamente 240 quilômetros a leste do Mar Morto. Realmente era uma área que existia, historicamente considerada uma área verídica, né? Não fictícia. E também outro dado que faz valer essa historicidade é que é improvável que Ezequiel e Tiago estivessem tratando de personagens fictícios. Tanto Ezequiel como Tiago, nos seus livros, eles vão fazer referência a não só a pessoa de Jó, mas a sua virtude paciente. Então, é muito pouco provável que esses personagens bíblicos, né, historicamente bíblicos, Ezequiel e Tiago, estivessem fazendo referência a um personagem fictício, né? Não faz muito sentido isso diante do objetivo da Bíblia. Agora, o cenário religioso do livro de Jó, tá? Nós vamos entender que é de suma importância nós entendermos esse momento religioso em que Jó e seus amigos viviam, para que nós possamos entender até as falas dele, né? E não vermos as falas dos amigos de Jó como verdades estabelecidas, não. Tudo que Jó fala e tudo que os amigos falam estava dentro de uma perspectiva, de um entendimento religioso da sua época. E isso vai ser de fundamental importância para nós fazermos uma real interpretação do livro de Jó, tá bom? Então, primeiro, a religião na qual o pai era sacerdote. Então, logo no início nós vamos ver Jó apresentando um sacrifício pela sua própria vida, né, e pela vida dos seus filhos. Esse era um sacrifício que acontecia no período patriarcal. Então, o pai era o sacerdote da sua família. Antes da lei mosaica, praticava-se a devoção pessoal. Então, era assim que funcionava a religião, o culto a Deus. Cada familiar, nós vimos isso na história de Abraão, de Isaac, de Jacó, eles ofereciam sacrifícios a Deus de gratidão e em nome da sua família, tá? Outra coisa observada no livro de Jó é uma teologia legalista, ortodoxa, ainda considerada como radical, onde Deus era considerado uma divindade de causa e efeito. Desconheciam conceitos como misericórdia e graça divinas. Com base nisso, nós vamos ver os amigos de Jó chegarem a ele, chorarem a sua miséria, tudo que havia acontecido, e logo em seguida eles começam a tratar com Jó a possibilidade dele confessar o seu pecado. Era assim que eles entendiam. Por quê? Porque havia aí a terceira parte do cenário que diz, havia o princípio da retribuição, que oferece o quadro para todo o debate filosófico do livro. Se a pessoa for íntegra, prospera. E se for perversa, vai sofrer. Então, qual era a ideia de Jó e de seus amigos, né? A ideia era que Jó, no caso dos amigos, a ideia dos amigos de Jó era que ele havia cometido um pecado tão grande que ele havia sido sentenciado ao momento que ele estava vivendo, né? Havia perdido toda a sua família, à exceção da esposa, todos os seus filhos, todos os seus bens e até a sua saúde. Então, esse era o entendimento. E aí, os amigos de Jó, eles vão se esforçar para fazer com que Jó confesse esse pecado. E qual era o dilema de Jó? Jó sabia que estava cumprindo as suas funções sacerdotais de uma forma coerente, de uma forma verdadeira, né, diante de Deus, e não estava entendendo o real sentido daquela aprovação, né? Então, nós vamos ver o debate filosófico aí voltado exatamente para isso, né? O próprio Jó se questionando, Senhor, e questionando a Deus, né? O que foi que eu fiz? Me mostra o que eu fiz para que eu possa me redimir, tá? Então, o cenário religioso, ele vai se voltar exatamente para essa questão. Os amigos de Jó e Jó tinham
o mesmo entendimento de religião da época, do princípio da retribuição, da ideia do olho por olho, do dente por dente, da ideia de que quem obedece é abençoado e quem desobedece é amaldiçoado. Então, por isso, nós precisamos ter muito cuidado quando pegamos porções do livro de Jó e queremos aplicar a nossa vida hoje, viu? Nós precisamos contextualizar essas passagens, contextualizar esses textos e perceber que eles estavam sendo praticados dentro do entendimento de uma teologia diferente da teologia que entendemos hoje, tá bom? E aí nós temos, para concluir esse estudo de hoje, essa aula de hoje, eu trouxe para vocês um esboço simplificado do livro de Jó, tá? Nós temos um prólogo ou introdução, e aí é o propósito cósmico divino do sofrimento, é quando nós vamos ter, Jó não teve essa revelação, né, do que aconteceu antes, mas nós temos essa revelação no primeiro e no segundo capítulo do que aconteceu para que motivasse a aprovação dele. E aí o diálogo dos amigos, a gente vai perceber o propósito punitivo do sofrimento no discurso dos amigos. Então, como eles criam no princípio da retribuição, então eles estavam vendo aquela situação toda de Jó como uma punição de Deus ao seu amigo, tá bom? Vamos observar aí do capítulo 32 ao capítulo 37 o monólogo de Eliú, né? Eliú já vai apresentar uma perspectiva não punitiva, mas corretiva, né? Quer dizer, Deus possivelmente estava corrigindo Jó num sentido instrutivo. E depois o monólogo do Senhor, dos capítulos 38 ao 41, o propósito educativo do sofrimento. Deus vai começar a se revelar de uma maneira mais clara, ao ponto de Jó dizer que conhecia Deus de ouvir falar, agora os olhos dele poderiam ver o Senhor. E o epílogo é quando nós percebemos o fechamento da história com aquele final feliz do sofrimento de um justo, tá bom? Capítulo 42. Na próxima aula nós vamos estar estudando os demais livros poéticos, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E eu espero vocês.